Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós vamos conversar sobre a B3SA3, as ações da Bolsa Brasileira, do Ibovespa, que é uma ação que vem crescendo bastante, suas receitas vêm crescendo, mas uma dúvida que fica é: por que seus dividendos estão abaixo, chegando próximo a 3, 4%? Galera, hoje nós vamos então entender por que esses dividendos estão baixos, nós vamos entender melhor o faturamento da B3, vamos analisar também os indicadores e lucros, algumas projeções de preço e também uma comparação de rentabilidade. Antes da gente começar aqui, pessoal, já se inscrevam também no canal, deixem o like, as duas coisas são importantíssimas, tá? Mas vamos lá então para o vídeo, galera. Vamos começar então fazendo aquela introdução básica da ação, onde a B3 ela vem crescendo ano após ano, principalmente pelo modelo de negócio dela, onde praticamente ela não precisa fazer muito esforço para crescer por conta do mercado que ela está hoje, né? A B3 ela vem trazendo novos operadores, né, novos investidores a cada ano que passa. Para quem está no mercado faz tempo, por exemplo, em 2018, o mercado não tinha nem 1 milhão de investidores. Hoje já está a 5 milhões de investidores e vem crescendo a cada ano. E quem acaba aproveitando isso é a B3, que acaba aumentando essa liquidez, tá? Reparem aqui, pessoal, que temos como foco o seu valor de mercado, tá? Estamos aqui próximos a 71 bilhões, ok? Esse número já deve estar atualizado. Outros aspectos que temos aqui também é sobre a sua estrutura acionária, que é pulverizada, tendo uma governança sólida. A estrutura do sistema da B3 é único, integralmente ao sistema financeiro. O modelo de negócio da empresa é bem diversificado e verticalizado, ok? Sobre o histórico da B3 até, pessoal, conseguimos ver aqui o crescimento dela com o passar do tempo. E aqui temos também o histórico do crescimento da Bolsa Brasileira, né? Para quem não sabe, B3 já passou por vários processos de migrações de nome e também de estruturação, tá? E a tendência é evoluir cada vez mais e melhorar esse cenário que temos hoje aqui no Brasil para os investidores, tá? A ideia é trazer cada vez mais praticidade para os investidores, tá bom? E para trazer essa praticidade, pessoal, eles estão focando em muitos aspectos. Temos aqui a parte da diversificação, com vários ativos, várias análises de dados, várias formas da empresa conseguir captar receitas. E até pegando a parte das diversificações, pessoal, eles ainda relatam sobre a questão de competição com outras classes de ativos que vem crescendo, como por exemplo, cripto e apostas esportivas, tá? Esse é um tema que a B3 está estudando para ver como será essa competição, tá? Outro tema também que vem auxiliando bastante esse crescimento da empresa é trazer uma regulação mais rigorosa ante ao mercado de capitais, protegendo os investidores, tá? Outro aspecto é sobre o foco ser mais relevante para os clientes finais, ok? E também outro tema é a tecnologia, que vai auxiliar diretamente nos investidores, tá? Inteligência artificial está aí para ficar, ok, pessoal? Hoje a gente consegue ver esse crescimento da B3 com certa facilidade comparando 2018, por exemplo, a 2023, pelo menos até setembro, ok? E reparem como a empresa cresceu comparado a 2018. Foi um crescimento bem interessante nas suas receitas, tá? E até resumindo para vocês, vejam que a receita teve um crescimento de KGR de 13%, ok? E a distribuição da receita, vejam que as ações pegam 42%, tá? E esses crescimentos, pessoal, vieram muito por conta dos novos patamares do mercado brasileiro. Os patrimônios líquidos dos fundos cresceram nesses últimos anos, os números de fundos também cresceram, os agentes autônomos de investimento vêm crescendo consideravelmente também, saldo em poupança, apesar de não ser um investimento, vem crescendo bastante, as emissões de renda fixa também, de debêntures também vem crescendo. Na parte de investidores, reparem como cresceu consideravelmente, vejam também como cresceu a parte dos investidores estrangeiros, tá, pessoal? Uma melhor estruturação no mercado chama a atenção dos estrangeiros. Isso é muito positivo, pois atrai liquidez, tá? CPFs na Bolsa de Valores
no caso para depositários de ações, teve um crescimento, CPFs no Tesouro Direto teve um crescimento, carteiras de pessoas físicas na B3, reparem que teve um crescimento considerável aqui para mais de 5 ativos, ou seja, as pessoas estão investindo em mais ativos comparado a 2018. Então, quem investiu em 2018 em 5 ativos, em 4 ativos, hoje ela tem 8 ativos, 10 ativos, tá? No geral aqui, então, vemos que esse crescimento é constante e principalmente por conta do crescimento tecnológico da B3, da Bolsa Brasileira. E até eles relatam aqui sobre a modernização, principalmente quanto a parcerias, inteligência artificial que vem crescendo a cada ano e vai impulsionar demais esse mercado, alinhamento de negócios, novas capacidades, disponibilidades e uma menor latência, ou seja, mercado praticamente ao vivo e diretamente na sua casa. Se você falasse isso há 20 anos atrás, a pessoa ia rir da sua cara. Então, pessoal, é um crescimento muito interessante que a B3 vem fazendo nesses últimos anos, tá? As projeções para a gestão em 2024 para a B3, pessoal, é que as despesas aumentem, os investimentos de B3 caia comparado a 2023, tá? Ou pelo menos fique no 0 a 0. Distribuição do lucro líquido caia também um pouco comparado a 2023, tá? Daqui a pouco nós vamos conversar sobre esse tema. Então as projeções para 2024 são conservadoras, tá? Mas no geral, o mercado, no caso a Bolsa Brasileira, tende a crescer muito, principalmente por conta de alguns fatores, como o crescimento do próprio mercado onde a B3 se encontra, no caso, o Brasil. Reparem, pessoal, a comparação da B3 quanto às outras bolsas brasileiras e o potencial de crescimento da B3. Isso é muito importante, tá? Se a gente analisar o market cap do PIB, isso em 2022 até, vejam que o Brasil tem muito ainda o que crescer nesse mercado de capitais, pessoal. Isso é muito positivo. O potencial do mercado brasileiro, pessoal, até trazendo mais detalhes, é muito por conta da sua população total, ok? Só para vocês terem noção, população dos Estados Unidos, por exemplo, 57% investe, e aqui no Brasil apenas 2%, pessoal. Tem muito potencial ainda. Na China, 15% investe. No Reino Unido, 30% da população total. Esse é um cenário muito positivo, imaginando o futuro, tá? Uma dificuldade que o Brasil vai sofrer é quanto à sua cultura. E um outro aspecto também que vai afetar é que grande parte da população ainda se encontra em condições complicadas, tá? Então o Brasil precisa crescer em vários aspectos. Até trazendo de forma mais detalhada no gráfico esse crescimento, pessoal. O volume médio diário das ações teve uma caída nesses últimos anos, tá? Principalmente por conta da crise que o Brasil passou. Vejam como caiu de 21 para 2023, tá? A tendência é ter uma melhora com essa queda da Selic. O volume médio diário dos juros, moedas e mercadorias cresceu também nesses últimos anos, tá? No balcão, a renda fixa vem crescendo, tá? Mas reparem que as emissões deram uma queda em 2023, principalmente por conta do cenário, tá? Tesouro Direto teve uma crescente aqui também, um outro ponto positivo, isso é muito benéfico. E até trazendo para vocês o geral das suas receitas, vejam que no sentido trimestral, as receitas vêm crescendo trimestre por trimestre, apesar de uma lateralidade de 2020 até 2023. Se a gente analisar no sentido anualizado, reparem que as receitas de 21, 22 e 23 seguem mais estagnadas também, que é natural, tá? Mas a tendência é de uma melhora desse mercado, tá bom? Temos aqui também os lucros, que no sentido trimestral, pessoal, aqui fica mais nítido esse momento mais lateral da B3. Se nós analisarmos já no sentido anualizado da coisa, reparem que fica bem mais nítido isso. E aqui também conseguimos analisar o crescimento da sua tendência, tá, pessoal? Apesar desse momento de lateralidade, pode ser que venha uma crescente nesses lucros futuramente, imaginando mais a longo prazo. Sua margem líquida hoje, por curiosidade, tem uma média nesses últimos anos de 40%, tá, arredondando. Essa média desde 2018, no caso. E já que estamos falando de lucros, pessoal, vamos conversar sobre os dividendos. Dividendos esses que é bem complicado. Pessoal, atualmente, a B3 ela pagou 3,25% de dividend yield abaixo pelo que a B3 poderia estar entregando, e a média dos últimos 5 anos é de 4,4. Desconsiderando apenas 2021, pessoal, B3 não vem pagando bons dividendos. A gente consegue ver isso também pelo payout.
Vejam que apenas 2021 foi o ano que a empresa pagou bons dividendos e teve um payout elevado. Nos outros, a B3 entregou um payout próximo à sua média, tá? Mas por que está acontecendo isso, né, pessoal? Por que a B3SA3 tem faturado valores interessantes, mas não tem pagado dividendos? Galera, é o seguinte, a B3 ela tem feito recompras de ações. Isso vem influenciando diretamente os resultados desse dividend yield. Principalmente porque caso a gente contabilizasse a recompra de ações aqui, os dividendos seriam entregues de forma bem consideráveis, podendo chegar ali a patamares de 8%. Então esse é um tema para a gente ficar atento, principalmente porque eles têm a estratégia de retornar todo o excedente de caixa. E isso quando a empresa, quando a B3, reduzir esses aportes na recompra, eles vão distribuir em dividendos todo esse valor, pessoal. E isso vai influenciar diretamente na entrega dos dividendos. Quem vai sair bem nessa vai ser os investidores que investirem na B3. Para confirmar para vocês isso, vejam que na geração de caixa temos também o comparativo de 2023 com 2022, pessoal. Vejam que já tivemos uma redução nas recompras comparado a 2022, ok? Quem sabe continue tendo essa redução nas recompras para futuramente B3 pagar dividendos mais superiores, tá? Que aí sim seria muito interessante manter B3 em uma carteira previdenciária, por exemplo, tá? Para vocês terem uma noção, o valor das recompras de ações em 2023, pelo menos até setembro, tá? Foi praticamente o mesmo valor que eles entregaram em proventos. Ou seja, iria dar 6%, quase 7% da dividend yield entregue, caso essas recompras fossem também distribuídas em dividendos, no formato de dividendos, né, de proventos. Então esse é um tema para a gente ficar esperto, ficar atento ao investir em B3. Tudo bem? Principalmente analisando as perspectivas de investimentos com as perspectivas de entrega de dividendos. Trazendo mais detalhes sobre os indicadores de B3, pessoal. Hoje o PL de B3 está abaixo da sua média, tá bom? Mas está próximo à sua média de 2022, tá? 2021 teve um belo de um desconto aqui e reparem também que a B3 costuma trabalhar com PL bem elevado. Hoje trabalha com PL de 17, principalmente por conta do crescimento das suas receitas que vem acontecendo, tá? Seu PVP hoje está em 3,61, ok? Está um pouco acima da sua média histórica. Seu ROI hoje, reparem que vem com um ROI interessante a 20%, quase 21%, está acima da sua média histórica. Sua margem EBITDA hoje segue praticamente a média histórica desde 2017, tá bom? Seu EV sobre EBITDA hoje está abaixo da sua média, está a 10. E sua dívida líquida sobre EBITDA, pessoal, praticamente é zero, tá? Seu VPA está em 3,56 e o seu LPA está em 0,75, tudo bem? Agora, trazendo para vocês o valor intrínseco e preço teto, pessoal, esses valores estão bem reduzidos, tá? Principalmente por conta da entrega de dividendos nesses últimos 2 anos que eu peguei aqui, no caso para o preço teto, e no caso do valor intrínseco, o valor também acabou ficando reduzido, tá? Até trazendo para vocês as projeções técnicas de B3SA3, galera, é o seguinte, eu trouxe algumas projeções aqui importantes, tá? Regiões importantes, mas antes eu quero que vocês analisem a tendência gráfica da B3. Reparem que a empresa trabalha numa tendência bem interessante, tá? No período de 2010 até 2016, período onde a B3 ela foi se estruturando, foi um período mais lateralizado, mas depois, pessoal, a partir de 2016 a B3 veio crescendo junto com o crescimento do mercado. Logicamente isso, né? E desde 2020 a B3 trabalha mais lateralizada, tá? Reparem como ela está lateralizada e vem mantendo esses picos, tá? O gráfico da B3 está diferente do índice Ibovespa, tá bom? É importante a gente ressaltar isso, ok? E até trazendo essas projeções que eu trouxe para vocês aqui, pessoal, é o seguinte, vamos lá. Primeiro, que a empresa vem trabalhando num range lateralizado, tá? Nesse mês de fevereiro, pessoal, caso realmente feche fevereiro abaixo de 12,96, trouxe uma próxima meta que é a 12,47, junto com a sua média dos últimos 20 meses. Importante se atentar a essas projeções, pois podem abrir margens a aportes, ou também, caso ultrapasse dessas regiões, podem vir buscar patamares bem abaixo, como 10,77, por exemplo, região importantíssima aqui do gráfico de B3, tá? Que é onde está acostumando segurar. Caso o ativo suba, pessoal, existe uma outra região a 14,31, que nas últimas 4 vezes que tentou ultrapassar, não conseguiu.
E esse ponto é fundamental, pessoal, porque caso consiga, vem algumas perspectivas futuras. E para essas perspectivas, eu trouxe alguns pontos onde existe uma região de resistência a 15,93 e depois algumas regiões futuras que podem ser projetadas, como 16,62, 17,60, 19,32 e lá na frente, onde seria para um longo prazo já em anos, ok, pessoal? No sentido de comparação de rentabilidade entre B3SA3, Ibovespa e CDI, a B3SA3 e o CDI praticamente empataram aqui, tá bom? Mas a B3SA3 pagou dividendos. E em resumo final, pessoal, tem alguns pontos para a gente se atentar sobre a B3SA3. Primeiro, a projeção de crescimento, a perspectiva de crescimento que a B3 tem hoje, potencial do mercado brasileiro, isso fica nítido quando a gente faz um comparativo nos últimos anos, tá? Principalmente se a gente analisar de forma mais minuciosa as suas receitas e lucros, onde nós vimos que há perspectivas de crescimento. E um outro tema para a gente se atentar é sobre os dividendos, onde caso a B3SA3 realmente reduza essa recompra de ações no futuro, há grandes possibilidades de vir mais dividendos futuramente, tá, pessoal? Para finalizar, existe um ponto importante para a gente se atentar, que é quanto ao momento certo de você aportar em B3. Como vocês viram, B3 está trabalhando lateralizada e nesse momento vem em queda nesses últimos 2 meses, tá? Sabendo aportar nos momentos certos, nos momentos de queda, por exemplo, você vai conseguir aportar com preços mais interessantes, tá bom, pessoal? Mas me conta aqui embaixo o que vocês acham da B3SA3, se é um bom ativo e quais as perspectivas que vocês têm para a B3SA3. Não se esqueçam também de se inscreverem no canal, de deixarem o like, tá? Ativarem o sininho, essas coisas são importantíssimas, tá? As duas coisas. Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e fui, pessoal.